Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Então, como vocês já viram aí no tema, né? Nosso tema de hoje, a gente vai falar um pouco sobre uma enzima que de exame de laboratório é muito popular, né? Bastante utilizada tanto em laboratórios ambulatoriais como também nos hospitalares, que é a creatinoquinase. Você pode conhecer aí com uma pequena sigla, né, ACK ou também CPK de creatinofosfoquinase. E primeira coisa que a gente deve saber, né, é desvendar aí o que quer dizer esse nome dela, que na verdade eu já falei aqui, né? Creatino, quinase, pessoal, eu dividi aqui para ficar mais claro. Creatino aqui é o material que é utilizado tanto para ser degradado como para ser composto. Como assim, Hélio? Nessa imagem aqui a gente consegue ver bem qual é a atividade dessa enzima, né? Ó, como eu falei, é uma enzima, terminação ase de novo. Então a creatinoquinase, a função dela é o quê? É fosforilar, que quer dizer fosforilar mesmo, é a adição de um grupamento fosfato, né? O material que é utilizado aqui na degradação é a creatina. Exatamente, aquela creatina que é utilizada lá pro pessoal da academia, né? Então a nossa creatinoquinase ela realmente está envolvida aqui na atividade metabólica intracelular de tecidos contráteis e os músculos, exatamente, eles precisam dessa energia ali exatamente para se contrair, né? Mas como a gente fala, quando a gente fala músculo, eu não estou falando só de músculo esquelético. Posso estar falando de músculo cardíaco também. E o que muita gente associa de forma errada é que essa creatinoquinase ela só está presente nesses músculos, né? Lei do engano, lei do engano. Mas voltando aqui rapidinho a essa figura que eu também já vou demonstrar para vocês onde que essa enzima ela também está presente. Ó, então como eu falei rapidinho, creatina aqui, essa creatinoquinase, que é a enzima, ela vai fazer o quê? Degradar essa creatina com o uso aqui do ATP e transferir esse grupamento fosfato aqui, formando a fosfocreatina, né? Grupamento fosfato mais creatina, fosfocreatina. E aí também eu vou gerar o ADP, né? O difosfato de adenosina. Fosfato aqui em inglês, né? Fica escrito com a letra P de pato. E esse processo também é reversível, né? Ou seja, a gente também pode ter a conversão aqui da fosfocreatina em creatina de novo, mais o ATP, certinho? Então é isso, essa é a função dela, fazer aqui essa conversão que é reversível também. Já o termo quinase aqui que a gente vê, nada mais é do que um grupo de enzimas que justamente faz essa transferência, né, do grupamento fosfato de uma molécula doadora para uma molécula alvo específica, né? Que nesse caso aqui é exatamente a nossa própria creatina. Então, toda vez que você ouvir essa terminação quinase, é uma enzima que faz essa transferência do grupamento fosfato. E aí, como eu falei para vocês, ó, a creatinoquinase ou creatinofosfoquinase muitas pessoas acham que ela está presente apenas nos músculos, incluindo, claro, o músculo cardíaco, né? Então fica de músculo, cérebro também, porque a gente já vai ver também as isoenzimas, tá? Muita gente acha que ela está presente apenas nesses locais. Mas olha aqui só para a gente ver em até questão de quantidade. Realmente, né? O músculo esquelético é aquele que detém a maior quantidade aí de CK, pessoal. Mas olha o tanto aqui de locais que ela também está presente: coração, bexiga, trato intestinal, no cérebro, útero, pulmão, próstata e, obviamente, no soro, e que a gente vê aqui que tem menor quantidade. Claro que isso aqui é observado em pessoas, em pacientes normais, né? Pessoas saudáveis. E perceba de novo, soro é a menor quantidade. O que vai acontecer é quando a gente tem a lesão, algum distúrbio também nesses órgãos aqui e tecidos, né? A gente vai ter a liberação dessa enzima para o soro e é aí que a gente consegue
dosar. E aí, pessoal, essa creatinoquinase, ela é formado por um dímero. Meu Deus do céu, o que que é um dímero? Um dímero é uma molécula formada por dois monômeros. Ó, monômero 1 e dímero 2. Isso significa dizer também para a gente que a creatinoquinase, ela possui duas subunidades, que eu já coloquei aqui com letras extremamente grandes, né? Até cego consegue ver isso daqui. A gente tem a subunidade B, olha que interessante, essa subunidade B, o B aí vem de brain, que é cérebro, pessoal. Guarda essa informação que isso vai ser até importante para a gente identificar onde cada isoenzima, que eu já vou explicar para vocês também, vai estar em maior quantidade, em maior concentração naquele tecido. E o M aqui, ele é derivado de muscle, ou músculo, né? Para a gente aqui no português. Então, cérebro e músculo. Só que mais interessante também, você já deve estar se perguntando por isso, né? É que essas subunidades elas vão se combinar, dando para a gente a possibilidade de gerar três diferentes tipos de creatinoquinase. Eu já sabia que você ia perguntar sobre isso. Então eu posso ter aqui a combinação de duas subunidades B, né? BB. Eu posso ter a combinação também de duas subunidades M, MM, e eu posso ter a formação de uma isoenzima híbrida, né? Que é a combinação exatamente dos dois, MB. Então basta a gente acrescentar agora o primeiro nome, creatinoquinase, que para facilitar a gente vai colocar aqui só o CK, né? E esse vai ser o nome das três possíveis isoenzimas da CK, pessoal. Ou seja, eu posso ter então a CKBB, e olha que interessante agora a questão que eu falei ali de onde que ela vai estar mais concentrada. Lembra que o B é cérebro? Então, BB é a isoenzima que vai estar mais associada ao cérebro. A gente também pode chamar essas isoenzimas, né, de outros nomes. Eu posso chamar a BB, por exemplo, de CK1 também. Também tem o nome de outra CK, que é a MB. Opa! E você já deve conhecer essa daqui, talvez seja a mais popular mesmo. Ela está muito ligada ao músculo cardíaco. Eu também posso chamar ela de CK2, certo? E a última, a MM, pessoal. E olha que interessante, M com M, e isso aqui significa muscle, né? O músculo é aquela que vai ter maior sensibilidade para lesões realmente musculares, beleza? E a gente também pode chamar ela de CK3, beleza? Então essas aqui são as nossas isoenzimas. E aí você deve estar se perguntando, meu Deus do céu, o que que é uma isoenzima que esse cara só está falando disso? Isoenzima, imagina assim, pessoal. Então elas não deixam de ser CKs, mas elas possuem ali diferentes sequências de aminoácidos. Lembrem, né, que a gente está falando de uma enzima e essa enzima é uma proteína. E as proteínas são formadas por ligações peptídicas, né? As ligações ali entre os aminoácidos, beleza? Mas para ficar mais claro, imagina assim, um laboratório clínico, por exemplo, de análises clínicas, né? E você tem lá o setor de microbiologia, setor de hematologia, de parasito, e normalmente, principalmente nos laboratórios ambulatoriais, a gente tem especialistas para cada setor. Exemplo, eu tenho especialista da hematologia, tenho especialista da bacteriologia, por exemplo, mas todos eles são analistas clínicos. No nosso caso aqui, toda essa galera aqui, elas são CKs, tanto é que carregam o nome dessa enzima, né? Só a terminação aqui que fica diferente. Elas só estão concentradas, e aí vai realmente da questão da concentração em tecidos diferentes, e é claro, como eu falei, elas têm sequências ali de aminoácidos diferentes, o que difere umas das outras. E aí, para te ajudar a saber quem é quem aqui, o CK1, 2 ou 3, e até a concentração deles, imagina assim que você é um garoto, uma garota apaixonada, né? E o que que acontece quando a gente está apaixonado, seu hipócrita?
Então, o cérebro não obedece, o coração é que manda e no final o corpo todo sente. Olha que poético. Só para você realmente decorar essa sequência, né, de um, 2 e 3, e a sequência de que o CK1, que é o bebê, então brain, lembra disso, né? Tem uma concentração bastante grande em cérebro e pulmão também. O coração, essa aqui é bastante famosa, como a gente já falou, né? MB, CKMB, bastante famosa e praticamente direcionada apenas ao músculo cardíaco e o corpo sente, né? Só o corpo todo vai sentir porque nosso corpo todo está coberto ali de músculo esquelético, né? E o MM aqui é muito músculo, certinho, pessoal? Então vai ajudar aí a gente um pouquinho. Mas, claro, colocando aqui o preto no branco, né? Onde é que eles realmente se elevam? Quais condições, melhor dizendo? Então, ó, o bebê, né? Brain de cérebro e pulmões também. Quais são as principais condições que a gente pode ver a elevação deles? Por que que eu falo pode ainda, né, pessoal? Porque essa aqui é a isoenzima que mais raramente, né, você vai ver ali elevação, certo? Tanto é que a atividade dela esperada é 0%. Mas caso aconteça, fica ligado aqui nessas situações. Ó, carcinoma de próstata, cérebro e pulmões, embolia pulmonar, distúrbios cerebrais, acidente vascular cerebral e hemorragia subaracnoide. Por que que eu deixei sublinhado aqui distúrbios cerebrais? É porque em alguns estudos que foram realizados, nesses casos aqui de distúrbios cerebrais, o que era verificado de aumento, né, era a MM, na verdade, que obviamente se espera, né, que seja essa BB, mas o que se verificava realmente era essa MM. Então fica ligado aí que você pode verificar isso também na prática. Mas de novo, seria uma condição mais rara aqui a questão da elevação da BB, certo? CKMB, talvez a mais famosinha aqui dessas isoenzimas da gente. Temos aqui a elevação dela relacionadas ao músculo cardíaco, né? A gente falou que é predominantemente a elevação dela é no músculo cardíaco, então no infarto agudo do miocárdio, isquemia cardíaca, miocardite, cirurgia de aneurisma cardíaco, rabdomiólise e desfibrilação cardíaca, certo? E a CKMM, aqui como eu falei, é a que vai ter maior sensibilidade, porque, para você ter uma ideia, a atividade dela é de 95% a 100%, porque a segunda parte que iria compor ali os 100%, né, da CK é a CKMB. A gente não espera que tenha elevação realmente da BB. Então, é a que vai representar ali, se tiver alguma dessas condições, uma elevação ali realmente considerável nessas aqui, ó. Tanto é também que ela está ligada ali ao músculo cardíaco e principalmente ali o esquelético. A gente vai ver elevação na distrofia muscular, inflamação, traumatismo, convulsões, hipotireoidismo e hipocalemia, porque a gente sabe que consequentemente vai atingir os músculos, né? Porque o potássio, vocês se lembram, tem um vídeo sobre isso, aliás, que o potássio ele está direcionado ali a atividades de impulsos elétricos no nosso corpo. E aí é hora de revelar um segredo de família para vocês, porque eu duvido muito que você tenha ouvido falar nessa outra isoenzima. Opa, eu tinha falado lá que só eram três, mas olha só isso, pessoal. A gente ainda tem uma quarta isoenzima chamada de CKMT. Como a gente vê aqui, o MT ele deriva aí de mitocôndria. Então essa CK aqui a gente chama de CK mitocondrial. Ela está presente entre a membrana interna e externa aí das mitocôndrias e também pode estar representada em vários locais, né? Vários tecidos, como músculo esquelético, músculo cardíaco. Ela também pode estar no músculo liso e também no cérebro. Para a gente ter só uma ideia dessa representatividade dela, mas ela está em diferentes concentrações nesses locais que a gente falou, né? No coração, por exemplo, ela pode representar até 15% da CK total.
Diferença que a gente encontra aí da MT para as demais, né? De origem de cromossomo diferente, assim como a M e a B, para você que não sabe ou não se lembra. A fração M, né? O monômero M, ele é originado ali do cromossomo 19, enquanto que o B é do 14 e a MT é do cromossomo 15. Mas mais importante para a gente, né? Vocês sabem que a aplicação de algumas técnicas, como a própria eletroforese, essa isoenzima aqui vai ter características diferentes de deslocamento. Além disso, também técnicas imunológicas, né? Porque são utilizados em anticorpos para identificar as frações, ela também se difere nessa questão aí. Mas o interessante sobre ela também, ou desinteressante, né, é que essa CK-MT, ou CK mitocondrial, alguns estudos colocam que ela não tem aplicação ali clínica, que ela não tem ali representação literária ou prática, né, de ter representatividade no diagnóstico clínico, né? Então, realmente, tanto é que provavelmente a maioria de vocês nunca tem ouvido falar nessa CKMT, beleza? Pessoal, então, não me xinguem, tá? A gente vai ficar por aqui, então vocês sabem que vai ter uma parte 2 que a gente vai colocar aí na forma prática e também clínica aí da utilização das CKs, né? Um destaquezinho ali para CKMB e também responder até algumas perguntas que foram enviadas para a gente sobre o tema. A gente fez isso lá no Instagram, então já aproveitando, importante que você siga a gente aí em todas as redes para ficar ligado, tá? Vai estar todas aí na descrição, no comentário fixado. Lembrando, muito importante você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o like e se você quiser fazer algo a mais por nós também, compartilha esse vídeo aí para pelo menos um amigo seu, certo? Tem outra novidade também. Se você quiser participar mais ativamente, a gente criou um grupo no Telegram, que eu também vou deixar aí no comentário fixado ou na descrição. É um grupo aberto que a gente vai abordar sobre as análises clínicas de uma forma geral. É também uma forma mais rápida de você ter essa notificação, tá? Então entra lá que a gente vai falar bastante de análises clínicas nas mais variadas áreas. Então, lembre-se, vai ter a parte 2, tá? Obrigado por ter visto o vídeo até o final. Um forte abraço e até a próxima.